Nesse vídeo você vai aprender como declarar as suas criptomoedas no imposto de renda. Esse vídeo ele tá bem completo, tá? Então mesmo que você não entenda nada sobre a legislação do imposto de renda, e mesmo que seja a primeira vez que você esteja declarando suas criptomoedas, se você assistir esse vídeo aqui até o final, você vai aprender esse assunto aqui de uma maneira muito simples, tá? Eu separei esse vídeo aqui em 3 partes. Na primeira parte eu vou te explicar como que funciona a legislação do imposto de renda sobre as criptomoedas. Na segunda parte eu vou te mostrar quais são as informações que nós precisamos ter em mãos para poder declarar as nossas criptomoedas. E na terceira parte, que é a parte prática desse vídeo, eu vou preencher a declaração de criptomoedas junto com você. Primeiro de tudo, você precisa entender como que funciona a legislação do imposto de renda sobre as criptomoedas. Eu estou compartilhando a tela do meu computador aqui com você, tá? E isso daqui que você está vendo é o comunicado oficial da Receita Federal. Nesse comunicado, a Receita Federal diz exatamente quem é que precisa declarar as criptomoedas no imposto de renda. E aqui nesse comunicado nós temos duas informações muito importantes. A Receita Federal diz que as criptomoedas elas devem ser declaradas pelo seu valor de aquisição quando for igual ou superior a R$ 5.000. E o que isso quer dizer? O valor de aquisição nada mais é do que o valor que você pagou naquela criptomoeda. Ou seja, você comprou R$ 1.000 de Ethereum, você, por exemplo, pagou mais R$ 10 de taxa, então seu valor de aquisição é R$ 1.010, ok? E se no final do ano, no dia 31/12/2022, você manteve mais do que R$ 5.000 em criptomoedas compradas, aí você vai precisar declarar no imposto de renda. Junto com esse comunicado, a Receita Federal ela também apresenta para a gente uma tabela aqui muito interessante. A Receita Federal ela separa as criptomoedas por tipo, por isso que a gente vai falar muito sobre criptoativo. A gente vai ouvir muito esse termo aqui, criptoativo, e não apenas criptomoedas. Por quê? Porque a Receita Federal ela separa aqui os criptoativos por grupos. Então temos o grupo 1, que é o grupo de Bitcoin apenas, grupo 2, que é referente a altcoins, grupo 3, que é stablecoins, 10 NFTs e 99 outros criptoativos. Ou seja, a Receita Federal ela já deixa aqui claro que se existe algum criptoativo que ela não conhece, é para você declarar também. E o que essa tabela aqui ela nos ensina? Cada grupo aqui de criptoativos que a Receita Federal mostra para a gente, deve ser declarado na sua declaração do imposto de renda se ultrapassar R$ 5.000 de custo de aquisição. Por exemplo, se você comprar R$ 3.000 em Ethereum, depois R$ 3.000 em BNB, você vai precisar declarar, porque o grupo de altcoin, o total dele superou R$ 5.000 de custo de aquisição, beleza? Então, investiu R$ 5.000 em algum desses grupos aqui, você vai precisar declarar no imposto de renda, tá? Nessa outra tela aqui, a Receita Federal diz exatamente o que ela quer que você declare no seu campo de discriminação lá de bens e direitos, sabe? Então, o que ela espera? Que você declare o tipo da criptomoeda, a quantidade e onde ela está custodiada, tá? Não se preocupe que nós vamos fazer juntos aqui a declaração do imposto de renda. Eu apenas quero que você entenda o conceito aqui agora. E todas essas informações aqui que eu estou falando, nós vamos declarar exatamente aqui na ficha de bens e direitos sobre o grupo 08. Aqui nessa ficha de discriminação, vai ser exatamente onde nós vamos informar essas informações que nós temos aqui, tá? Que a Receita Federal mesmo pediu para a gente poder declarar. É muito interessante você notar uma coisa aqui. Nesse conteúdo do campo de discriminação aqui dessa tabela oficial da Receita Federal, não está em nenhum lugar aqui a obrigatoriedade de você informar o seu preço médio, por exemplo. Porém, como em ações a gente informa o nosso preço médio, então, por regra, vamos declarar também criptomoedas. Se você não sabe o que é o preço médio, relaxa que eu vou explicar para você, mas apenas saiba que além da gente informar essas informações que estão aqui, nós também vamos informar o nosso preço médio aqui também. E aqui na situação de 31/12/2022, é muito importante que você declare o valor de aquisição total das suas criptomoedas. Por exemplo, se aqui eu selecionar Bitcoin, eu coloco aqui o valor total que eu comprei de Bitcoin e mantive na minha carteira nessa data aqui, tá bom? Igual eu falei, não se preocupe, eu vou fazer essa parte aqui com vocês, então não precisa se preocupar, eu apenas quero que você entenda o conceito, tá? Entenda que todas essas informações aqui que eu falei para você, tanto essa ficha de bens e direitos, esses dois comunicados aqui da Receita Federal, eles são referentes ao quê? Ao patrimônio em criptomoedas, ou seja, o seu patrimônio que você possui em criptomoedas, correto? Porém, quando a gente fala de imposto de renda, quando a gente fala aqui da declaração do imposto de renda da Receita Federal, nós não declaramos apenas o nosso patrimônio em criptomoedas,
nós também precisamos declarar uma outra informação, que é o quê? O nosso rendimento em criptomoedas. Porque assim como todas as outras informações de imposto de renda, você também tem que declarar o que você recebeu em 2022, no caso, no ano anterior. Eu apenas quero que você entenda uma informação aqui, antes de eu passar para a parte prática, eu estou te mostrando aqui um outro comunicado oficial da Receita Federal. Tá? Eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre imposto, tá? Então eu não vou entrar nos mínimos detalhes aqui, eu apenas quero que você entenda o conceito para a gente poder fazer a declaração do imposto de renda. Aqui a Receita Federal, nesse comunicado, ela fala sobre alienação de criptoativos. Entenda que, de modo geral, alienação, essa palavrinha aqui, significa venda. Se você vender mais do que R$35 mil no mês, todo o lucro que você teve no mês ele vai ser tributado. Mas por que isso é importante? É importante a gente entender isso para saber que na declaração de imposto de renda você não vai pagar imposto. O imposto ele sempre vai ser referente à alienação no mês, ou seja, o imposto ele deve ser calculado mensalmente. Na declaração do imposto de renda você não vai pagar nenhum tipo de imposto sobre as suas criptomoedas. É muito importante você entender isso. Se você vender abaixo desse valor no mês e possuir lucro, você não vai precisar pagar imposto. Porém, é necessário declarar para a Receita Federal esse seu lucro isento de imposto. E é exatamente nessa ficha aqui de rendimentos isentos e não tributáveis que nós vamos declarar o que recebemos que está isento de imposto, tá? Você pode colocar esse código aqui 05 e colocar aqui valor informado pelo contribuinte, o valor que você recebeu, beleza? Em caso de pagamento de imposto, se você pagou imposto em criptomoedas, ou se você não sabe como pagar imposto em criptomoedas, vou gravar um outro vídeo especificamente sobre imposto, tá? Esse vídeo aqui é apenas sobre declaração do imposto de renda. Dito isso, temos todas essas informações aqui que eu falei para você, você já sabe como que você vai declarar o seu patrimônio em criptomoedas e você também sabe como que você vai declarar o rendimento em criptomoedas. No caso, eu dei o exemplo dos rendimentos isentos de impostos, tá bom? Todas essas informações aqui eu preferi explicar para você aqui no momento, antes da gente passar para a parte prática, para você pelo menos entender o conceito aqui. Nessa outra tela aqui, eu fiz uma tabelinha para a gente poder fazer a nossa declaração do imposto de renda juntos. Por que eu estou te mostrando essa tabela aqui? Porque essa tabela contém exatamente as informações que a gente vai precisar para declarar imposto de renda. Quando a gente vai informar as nossas criptomoedas no nosso imposto de renda, aqui na ficha de bens e direitos, as informações que nós precisamos ter em mãos é o total de criptomoeda que você comprou, tá? Aqui no caso eu selecionei Ethereum, selecionei uma tabela com várias compras em Ethereum. Nós precisamos saber o nosso custo total de aquisição, que nada mais é do que o valor total que eu paguei em determinada compra, desde que eu tenha mantido essas criptomoedas na minha carteira no dia 31/12/2022. Isso é muito importante. E depois o nosso preço médio. Lembra que eu falei aqui para você que a Receita Federal ela não diz aqui para declarar o preço médio nessa tabela, porém, mesmo assim nós vamos declarar, tá? Porque, por exemplo, nas ações nós declaramos o nosso preço médio para a Receita Federal, então nas criptomoedas também vamos declarar. E eu só vou conseguir essas três informações se eu criar uma tabela aqui informando o valor de cada compra. Eu, por exemplo, eu selecionei que aqui no dia 5/1/2022 eu comprei R$ 8.685 referente a 0,5109 de Ethereum e eu vou anotar todas as compras que eu fiz aqui das criptomoedas desde que eu tenha mantido ela no dia 31/12/2022. É muito importante isso, porque você não vai declarar uma criptomoeda que você vendeu ao longo do ano, tá? Que você não tem mais na sua carteira. Beleza? Aqui a gente já consegue ir para a declaração do imposto de renda. Antes de passar para a parte 3 desse vídeo, que é a parte prática, eu peço que se você está gostando desse conteúdo, você se inscreva aqui nesse canal. Esse canal aqui ele é novo e eu trabalho com contabilidade para criptoativos e eu pretendo ensinar tudo que eu sei aqui nesse meu canal no YouTube. E mais importante, eu também sou investidor de criptomoedas, então com certeza a gente vai falar a mesma língua por aqui, tá certo? Pois bem, vamos continuar. Eu tô aqui com o programa da declaração do imposto de renda aberto, então se você não tem ele ainda instalado no seu computador, eu peço que você instale, tá? Eu recomendo fortemente que você instale através do site gov.br, você vai acessar esse site, você vai digitar aqui Receita Federal, depois você vai aqui sites e acessa diretamente o site da Receita Federal por aqui. Aqui você vai entrar nesses três pontinhos aqui, centrais de conteúdo, programas de declaração. Aí aqui você pode encontrar exatamente a declaração do imposto de renda. Dependendo da data que você esteja vendo esse vídeo, pode ser que esteja um pouquinho diferente, mas é muito mais seguro você baixar o programa, acessar qualquer coisa referente ao governo federal, direto do site gov.br. Por quê? Porque uma vez ou outra sempre tem algum site falso da Receita Federal, por mais que eles não fiquem abertos durante muito tempo, eles sempre caem, depois já é o suficiente para prejudicar muita gente, tá? Então aqui com o programa da declaração do imposto de renda em aberto, nós vamos entrar aqui, iniciar nova,
Você vai colocar o seu CPF. Nessa parte aqui, nós vamos declarar exatamente os nossos bens, tá bom? Conforme eu tinha dito anteriormente, as nossas criptomoedas vão ser declaradas exatamente aqui nesse campo de bens e direitos. Vamos entrar aqui, selecionar novo, e aqui a gente já seleciona o grupo 08, tá? Que é referente a criptoativos. Aqui nesse código, você pode ver que todos esses códigos aqui, 01 ao 99, é exatamente o código que está aqui nessa tabela da Receita Federal, que eu expliquei anteriormente, tá? Bitcoin, altcoins, enfim. Aqui você vai selecionar exatamente qual é a criptomoeda, qual é o criptoativo que você está declarando. No meu caso, é Ethereum. Naquela tabela que eu criei, que não é a minha carteira oficial, tá? É apenas uma tabela que eu criei para fins didáticos, eu selecionei apenas Ethereum. Você pode ver que aqui está altcoins, Ethereum, está até escrito aqui. Beleza. Aí aqui nós vamos informar no nosso campo de discriminação as informações que a Receita Federal pede. Exatamente aqui, tá? Campo de discriminação. Beleza. Vamos visualizar então aquela tabela que eu criei. Nessa tabela eu selecionei, conforme eu tinha dito anteriormente, várias compras, tá? No ano de 2022. Eu considerei que, por exemplo, eu iniciei a investir dia 5 de 1 de 2022 e comprei apenas Ethereum. O que nós precisamos fazer? Primeiro vamos declarar qual que é a criptomoeda que eu possuo, certo? E depois vamos declarar a quantidade de Ethereum, tá bom? Vamos fazer assim na ordem para você poder entender. Nesse campo de discriminação, vamos colocar exatamente as informações que nós temos lá. Primeiro a gente tem que declarar o tipo, né, da criptomoeda, exatamente como está aqui. Certo? Porém, no caso, é o nome da criptomoeda. Então, aqui no campo de discriminação, nós vamos declarar qual é a criptomoeda que nós estamos declarando, tá? Vamos selecionar aqui, criptoativo Ethereum, entre parênteses, ETH, na quantidade total de 3,84 ETH. É para ser redundante mesmo, tá? Então, você coloca ETH aqui e ETH aqui. E agora nós vamos informar a nossa próxima informação, correto? Porém, não é o nosso custo total de aquisição. Nós vamos informar o nosso preço médio aqui, cujo preço médio é de R$ 9.010,46. Beleza? Aqui a gente já tem a nossa informação do nosso preço médio. E agora, por último, nós vamos informar aonde essa criptomoeda está custodiada. Olha, pelo amor de Deus, não é para você informar o endereço da sua carteira aqui na declaração de imposto de renda, tá? Só para você, por exemplo, se você tem criptomoedas em custódia própria, você vai colocar aqui, armazenadas em custódia própria. Se você, por exemplo, deixa suas criptomoedas numa Ledger ou numa Trezor, por exemplo. Até mesmo hot wallets, tá? Como o MetaMask. Porém, se você deixa as criptomoedas na corretora, você tem esse hábito ruim. Vamos colocar aqui, custodiado na corretora X, CNPJ X, tá? São essas informações que você vai informar no campo de discriminação, tá? Apenas para você poder entender, o preço médio, ele sempre vai ser a divisão, tá? Entre o custo total de aquisição entre o total de criptomoedas que você possui, referente àquela mesma compra, tá? Então, por isso que a gente precisa ter essas duas informações e depois conseguir o nosso preço médio. Aí aqui, na situação de 31/12 de 2022, vamos declarar exatamente aquela primeira informação que a Receita Federal mostrou aqui pra gente, que é o nosso valor de aquisição. Beleza? Então, o nosso valor de aquisição, no caso, total dessas compras, é de R$ 34.599,25, certo? Então, eu vou informar exatamente esse valor aqui. Ok, aqui nós já temos todas as informações corretas para poder declarar nossas criptomoedas. Criptoativo Ethereum, ETH na quantidade total de 3,84, cujo preço médio é de R$ 9.010, custodiado na corretora tal, CNPJ tal. Beleza? Ah, Renato, mas eu tenho, por exemplo, 3 Ethereums, um em uma corretora, outro em outra corretora, enfim. Se esse é o seu caso, você simplesmente vai discriminar aqui onde cada Ethereum está, não tem problema nenhum, tá? Mas eu que recomendo 100% que você tenha uma custódia própria, tá? Nem que seja uma hot wallet, é mais seguro do que uma corretora. Nessa situação de 31/12 de 2021 aqui, você pode notar que todas as minhas compras foram feitas em 2022. Então, eu deixo zerado mesmo, porque nesse caso específico, eu não tenho nenhuma criptomoeda em 2021. Eu vou dar OK. Se você tem alguma outra criptomoeda, você vai criar um novo campo para cada criptoativo que você possui, certo? E aqui, em último, nós vamos informar do nosso rendimento isento que nós tivemos em criptomoedas. Aqui no campo de rendimento isento e não tributável, sobre o campo 05, tá? Como eu disse, eu vou gravar um vídeo específico sobre imposto aqui no canal, porém eu só quis te explicar o geral aqui, principalmente como declarar os bens e direitos aqui
tá? Mas se você teve rendimentos isentos e não tributáveis, você vai declarar aqui nessa aba. E se você teve rendimentos cujo você pagou imposto, você vai informar aqui no ganho de capital, onde você vai fazer essa importação. Mas agora recapitulando, eu te expliquei aqui como que funciona a legislação do imposto de renda sobre criptomoedas, eu te expliquei aqui também quais são as informações que você precisa ter em mãos para declarar as suas criptomoedas e por fim eu preenchi aqui a declaração do imposto de renda junto com você. Então muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.